3, 2, 1. Olá, eu sou a acadêmica Sara, estudo licenciatura em Ciências Biológicas no IFRO e hoje nós vamos aprender sobre o aparelho genital feminino humano. Ele é formado pelos ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Ele é importante, é o aparelho responsável pela reprodução, mas ele também é importante na síntese de hormônios. Essa é uma introdução um pouco mais anatômica do tema, então eu sugiro que em seguida vocês deem uma olhadinha no nosso vídeo sobre gametas e fecundação, que vai ser lançado logo. Vai ter mais um vídeo e depois ele vai ser lançado. Vamos iniciar então pelos ovários, que são esses dois órgãos aqui. Os ovários, eles são responsáveis pelo armazenamento dos gametas femininos, que são os ovócitos. Popularmente nós chamamos de óvulos, mas aqui nós vamos chamar de ovócitos. Eles estão localizados aqui, cada ovário de um lado, mas existem algumas pessoas que podem nascer com um ovário só, como podem nascer pessoas com só uma tuba uterina, né? Então, normalmente está aqui um ovário do lado direito e um ovário do lado esquerdo. Durante a ovulação, geralmente sai um ovócito de um ovário só. Então, sai um ovócito daqui do ovário e caminha pelas tubas uterinas. Algumas pessoas podem sentir um desconforto nessa época, uma cólica assim um pouco mais aguda, mas geralmente não dura mais de um dia. Uma outra função importante dos ovários é a produção de hormônios, a progesterona e o estrogênio. O estrogênio está relacionado com a regulação do ciclo menstrual e também com o desenvolvimento de características sexuais secundárias, né? O desenvolvimento dos seios, o aparecimento de pelos na axila e na vulva, mas ele também possui outras funções, como por exemplo, atua na saúde cognitiva, na saúde óssea. E a progesterona, ela também é super importante na regulação menstrual e no desenvolvimento do feto. Então, além da função reprodutiva, os ovários também são importantes na produção de hormônios. E é por esse motivo que quando há necessidade de se fazer a remoção cirúrgica por diversos motivos, a gente pode ter casos de que é preciso realizar essa remoção, ou quando as pessoas entram na menopausa, que nessa etapa há uma redução na produção de hormônios, muitas vezes é preciso fazer terapias de reposição hormonal. Nem todas as pessoas precisam, já que é muito mais pelos sintomas que elas vão sentir, mas geralmente é preciso. Em seguida, nós temos as tubas uterinas, ou como eram chamadas, trompas de falópio. As tubas uterinas, elas medem aproximadamente 10 centímetros e elas fazem essa ligação entre os ovários e o útero. As tubas, elas se dividem em três partes. A primeira são os infundíbulos, que são essas regiões aqui, que possuem as fímbrias, que são essas estruturas em formato de franja. Essas estruturas, elas se movimentam e auxiliam que o ovócito caminhe, entre nas tubas uterinas. Isso é importante porque o ovócito, diferente do espermatozoide, ele não consegue se movimentar sozinho, então ele precisa desses movimentos. As tubas, então, elas transportam os ovócitos aqui durante a ovulação, mas elas também transportam, quando os espermatozoides vão aqui realizar a fecundação, eles também são transportados pela tuba. Em seguida, nós temos a ampola, que é essa região um pouco mais central aqui. Geralmente é na ampola que ocorre a fecundação. E, por último, nós temos o istmo, que é essa parte das tubas uterinas que se abrem para o útero. Independente do ovócito ser fecundado ou não aqui nessa região da ampola, o ovócito ele vai seguir esse caminho até o útero, ele tendo sido fecundado ou não. Se ele for fecundado, ele vai chegar aqui, vai continuar a gestação se desenvolvendo. E se ele não for fecundado, depois nós teremos a menstruação. Em seguida, nós temos aqui o útero, que é um órgão muscular, e ele é oco, essa parte aqui ele é oco.
O útero, ele é muito elástico, porque ele foi, projetado para acomodar um bebê durante toda a gestação. Então, ele é um órgão muscular muito elástico. Nós também dividimos ele em 3 porções: o fundo do útero, o corpo do útero e o colo do útero. Existem 3 tecidos que fazem esse revestimento do útero. O mais externo aqui é o perimétrio. O perimétrio vai fazer esse revestimento externo. Aqui na parte intermediária, a gente tem o miométrio, que é feito por tecido muscular liso, então ele se contrai bastante, durante a menstruação, ele se contrai para ter essa expulsão, e também durante o parto ele se contrai para ajudar na expulsão do bebê, é por isso que se sentem cólicas menstruais. E por fim, aqui na parte mais interna aqui do útero, nós temos o endométrio. O endométrio, ele é uma mucosa que é onde o feto vai se fixar, para no desenvolvimento da gestação. E se isso não acontecer, o endométrio ele vai passar por uma descamação e vai sair na menstruação. Por último, nós temos a vagina, que é por onde tem a conexão entre os órgãos internos aqui e os órgãos externos. A vagina é por onde o sangue passa durante a menstruação, é por onde o bebê passa durante o parto e é por onde acontecem as penetrações durante as relações sexuais. Essa é uma região que possui uma grande concentração de bactérias, que são partes da microbiota vaginal. Essas bactérias são importantes para manter a saúde dessa região, já que elas possuem ácido lático, por exemplo, que faz essa região ser mais ácida, ter um pH mais baixo e protege ela de micro-organismos invasores. A candidíase, por exemplo, ela é uma doença que é causada pelo crescimento excessivo de fungos. Esses fungos eles já existem aqui, mas quando essa microbiota está afetada, eles se desenvolvem mais e acabam causando a candidíase. Os fatores que geralmente interferem na saúde dessa microbiota, na saúde dessa região, são a idade, principalmente quando se entra na menopausa, que tem essa redução da produção de hormônios, então isso também interfere na saúde, na microbiota. O tabagismo, que é o uso de cigarros. O estresse também pode abalar essa microbiota. O uso exagerado de cosméticos, por exemplo, o uso exagerado de sabonete. Algumas pessoas usam até perfumes na região. Ou lenços umedecidos também, uso excessivo de lenços umedecidos. O uso de antibióticos, principalmente se ele for muito recorrente, pode afetar esses organismos. E principalmente ter uma vida desregulada, uma alimentação desregulada, por exemplo, a candidíase também. Se você tem uma alimentação hiperglicêmica com muito consumo de carboidrato, um consumo excessivo, isso pode afetar a região. Ter uma vida sedentária também pode afetar esses organismos, a microbiota. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Não se esqueçam de assistir às nossas próximas aulas. A próxima vai ser sobre aparelho genital masculino. E depois a gente vai lançar a nossa de gametas e fecundação. Não se esqueçam de assistir, essa foi uma introdução um pouco mais anatômica. Para complementar o conhecimento, eu recomendo as nossas próximas aulas.